O que um milionário disse na noite de núpcias que fez uma jovem tremer inteira? Na primeira noite juntos, ela ouviu as palavras que mudariam tudo. Eu vou com calma. E então o amor começou de uma forma que ninguém esperava. Me conta, de onde você está assistindo? Se você quer descobrir como essa história se desenrola, se inscreve no canal e deixa aquele like. Você não vai se arrepender. As 5 palavras que mudariam para sempre seu destino ressoaram no quarto como uma promessa suspensa no ar. Vou com calma. Está bem? Maria sentiu o peso daquela frase se assentar em seu peito, enquanto suas mãos gélidas eram envolvidas pelas ásperas e calejadas de Pedro. O relógio de parede marcava a meia-noite, e o aroma de jasmim se infiltrava pelas janelas de arco colonial daquela casa senhorial, no bairro de Santa Teresa. O vestido de renda ainda aprisionava seu corpo como as expectativas que a haviam acompanhado até o altar naquela mesma manhã. 25 anos os separavam. Ele, um próspero comerciante de café e cachaça com cicatrizes invisíveis. Ela, uma jovem de 22 anos educada para bordar, tocar violão e administrar uma casa, mas completamente ignorante sobre os mistérios que habitavam entre um homem e uma mulher. Às vezes, pensou Maria enquanto estudava os olhos escuros como café forte daquele estranho que agora era seu marido. As gaiolas mais bonitas continuam sendo prisões. A Igreja da Candelária havia acolhido naquela manhã um casamento suntuoso, onde se reuniu a elite carioca. Sua família, arruinada após a falência do negócio de rendas de bilro de seu pai, via naquele enlace a salvação econômica. Para Pedro, um viúvo solitário segundo os rumores, era a oportunidade de continuar sua linhagem e acalmar as fofocas. Para Maria, significava renunciar aos sonhos que nunca havia se atrevido a nomear. Mas algo naquela voz grave com sotaque mineiro, na forma como Pedro se sentou diante da lareira de azulejos portugueses e começou a narrar histórias de suas viagens pelo interior do Brasil e pelas fazendas de café, fez com que Maria sentisse uma fissura nas paredes que havia construído ao redor de seu coração. Em Salvador, contava ele enquanto as chamas projetavam sombras dançantes sobre as paredes brancas, existe um mercado onde vendem especiarias de cores que você jamais imaginou que existissem. Vermelhos tão intensos que parecem sangrar e amarelos que rivalizam com o próprio sol. Maria, ainda rígida em sua poltrona, surpreendeu-se inclinando levemente para a frente, capturada pela cadência daquela voz. Quando o relógio marcou 1 da madrugada, Pedro se levantou com um movimento fluido. Maria tensionou seu corpo, preparando-se para o inevitável, mas ele simplesmente se aproximou, depositou um beijo respeitoso em sua testa e murmurou: "Dormirei no escritório. Descanse, Maria." Enquanto o via se afastar pelo corredor, Maria compreendeu que aquela primeira noite de núpcias, tão diferente de tudo o que lhe haviam ensinado a temer e esperar, não marcava um fim, mas um começo. Um começo cimentado em 5 palavras que, sem saber, continham mais amor verdadeiro que todos os versos dos poetas que havia estudado em sua juventude. O amanhecer carioca filtrava uma luz dourada através das cortinas quando Maria despertou. Durante um instante, a desorientação a manteve imóvel naquela cama desconhecida. Depois, como uma onda, as lembranças do casamento e da noite anterior retornaram. Incorporou-se lentamente, observando o quarto que agora lhe pertencia. Tetos altos com vigas de madeira escura, paredes decoradas com tapeçarias antigas e móveis de jacarandá que pareciam conter séculos de histórias. A camisola de seda branca que sua mãe havia insistido para que usasse continuava intacta, como um lembrete silencioso das expectativas não cumpridas. Maria se levantou e se aproximou da varanda, de onde podia contemplar o pátio interno com sua fonte de mármore e os vasos transbordantes de gerânios vermelhos. A casa era bonita, mas estranha, como o homem com quem havia se casado. "Bom dia, senhora." Uma voz calorosa a sobressaltou. Na porta estava Dona Aparecida, uma mulher de cabelo prateado recolhido em um coque austero e olhar maternal. Trouxe chocolate quente e broas de milho recém-saídas do forno. "Obrigada", respondeu Maria, insegura sobre o protocolo a seguir como nova senhora da casa. "Onde está meu marido?" Seu Pedro saiu ao amanhecer,
Como todos os dias, explicou Dona Aparecida, enquanto depositava a bandeja em uma mesinha junto à janela. Os negócios nas fazendas requerem sua atenção desde cedo. Voltará para o jantar. A rotina se estabeleceu com naturalidade durante as semanas seguintes. Pedro partia antes de Maria despertar e retornava quando o sol começava a se ocultar atrás da Serra da Mantiqueira, visível ao longe em dias claros. Os jantares eram silenciosos, mas não incômodos, cheios de conversas sobre livros, música e viagens. Cada noite ele a acompanhava até a porta de seu quarto, beijava sua testa e despedia-se até o dia seguinte. Uma tarde, enquanto explorava a biblioteca da casa, Maria descobriu um volume de Carlos Drummond de Andrade. Ao abri-lo, uma dedicatória escrita à mão capturou sua atenção. Para Beatriz, que conhece o encantamento de que falam estes versos. Com amor eterno, Pedro. Beatriz. Aquele nome lhe parecia vagamente familiar. Durante o noivado, havia escutado rumores sobre a primeira esposa de Pedro, mas ninguém falava abertamente do assunto. Maria passou os dedos por aquela caligrafia firme, sentindo uma pontada inexplicável de ciúmes em relação a uma mulher que não conhecia. Era linda. A voz de Dona Aparecida a sobressaltou novamente. Beatriz, tão linda quanto o amanhecer, mas com um espírito que não estava feito para ficar em um só lugar. Maria fechou o livro apressadamente, como se tivesse sido descoberta bisbilhotando em segredos alheios. Não pretendia... Começou a se desculpar, mas Dona Aparecida negou com a cabeça. Não há segredos que deva temer, menina. Só verdades para as quais ainda não é o momento de conhecer. Naquela noite, durante o jantar, Maria estudou o rosto de Pedro com renovada atenção. As rugas que emolduravam seus olhos, a forma como suas mãos seguravam a taça de vinho como se fosse um tesouro frágil, o silêncio que às vezes se instalava entre frase e frase. Não era apenas a idade o que os separava, compreendeu, mas também as experiências que haviam talhado suas almas de formas diferentes. Você gosta de poesia? Atreveu-se a perguntar, rompendo a rotina de suas conversas habituais. Pedro levantou o olhar surpreso. Foi meu primeiro amor, confessou com um sorriso que não alcançou seus olhos. Antes do café e das cachaças, sonhava em ser poeta. E você? Gosto de Drummond, respondeu ela, observando atentamente sua reação. Encontrei um volume na biblioteca. Um lampejo de dor cruzou o rosto de Pedro tão rapidamente que Maria quase acreditou tê-lo imaginado. A biblioteca é sua para explorar, disse ele simplesmente retornando ao seu prato. Esta casa é seu lar agora, Maria. Não há lugares proibidos para você. Mas enquanto o observava beber seu vinho com um gesto que parecia ocultar mais do que revelava, Maria soube que existiam territórios no coração daquele homem que permaneciam fechados com cadeados invisíveis. E naquela noite, pela primeira vez desde o casamento, perguntou-se se algum dia teria a coragem de buscar a chave. A descoberta aconteceu quase por acidente. 3 meses depois do casamento, Maria havia começado a se sentir mais à vontade na casa senhorial. Os cômodos já não lhe pareciam labirintos hostis, e havia estabelecido uma rotina própria, passeios matinais por Santa Teresa, tardes de leitura no pátio e ocasionais visitas ao mercado, acompanhada por Dona Aparecida, que havia se tornado uma presença reconfortante. Naquela tarde de verão, enquanto o Rio de Janeiro adormecia sob o calor abrasador, Maria buscava um livro no escritório que agora compartilhava com Pedro. Ao tentar alcançar um volume na prateleira superior, derrubou acidentalmente uma caixa de madeira entalhada que descansava no alto. O conteúdo se espalhou sobre o tapete, um caderno de couro gasto e vários envelopes amarelados. Com as mãos trêmulas, Maria recolheu o caderno. Ao abri-lo, seu coração deu um salto. Páginas e páginas de desenhos a carvão, fazendas de café banhadas pela luz do entardecer, ruas de paralelepípedos do Rio Antigo, o pão de açúcar visto de diferentes ângulos e rostos. Muitos rostos de uma mesma mulher de cabelo negro, como asa de corvo e sorriso enigmático. Beatriz. Os traços revelavam não apenas talento, mas uma devoção que fez com que Maria sentisse um nó na garganta. Cada linha havia sido desenhada com amor. Cada sombra capturava uma intimidade que ela ainda não conhecia. Na última página,
Uma frase escrita com a mesma caligrafia firme que havia visto no livro de Drummond. O amor verdadeiro não é possuir, mas compreender. Ele nunca deixou de desenhá-la. A voz de Dona Aparecida a sobressaltou. Maria não havia escutado seus passos, mesmo depois que ela foi embora. Maria fechou o caderno, sentindo que havia violado um santuário. O que aconteceu com ela? Perguntou com um fio de voz. Dona Aparecida sentou-se pesadamente na poltrona junto à janela, como se a história que estava prestes a narrar fosse um fardo pesado demais. Beatriz era pintora, começou. Eles se conheceram em uma exposição no Museu Nacional de Belas Artes. Foi amor à primeira vista, ou pelo menos seu Pedro acreditava nisso. Casaram-se em menos de um mês. Ele construiu um ateliê para ela no terraço, comprou os melhores materiais, apoiou-a em tudo. Mas a arte de Beatriz precisava de mais que o rio e um marido devotado. Há 5 anos, fugiu com um pintor francês. Deixou apenas uma nota. Preciso de liberdade para criar, dizia. Seu Pedro a procurou por toda a Europa, mas quando finalmente a encontrou em Paris, ela deixou claro que jamais voltaria. O silêncio que se seguiu pesava como chumbo. Maria contemplou o caderno entre suas mãos, compreendendo de repente tantas coisas. Os olhares melancólicos de Pedro para a Serra da Mantiqueira ao longe, sua cortesia distante e, sobretudo, o cômodo fechado no terraço que nunca havia mencionado. «Por que ele se casou comigo?» murmurou Maria mais para si mesma que para Dona Aparecida. «A família dele insistiu», respondeu a senhora com franqueza. Depois da humilhação pública, depois de anos vendo como se consumia em sua dor, suplicaram que voltasse a tentar, que encontrasse paz. Maria sentiu uma lágrima escorrer por sua bochecha. Não sabia se chorava por Pedro, por Beatriz ou por ela mesma, presa em um casamento nascido não do amor, mas do desespero alheio. «Ele não é um homem ruim, menina», acrescentou Dona Aparecida, dando palmadinhas em sua mão. «Apenas um ferido que não sabe como sarar». Naquela noite, quando Pedro retornou das fazendas, Maria o esperava no escritório com o caderno sobre a mesa. Ele parou na porta, seu rosto pálido como cal, ao ver o que ela havia descoberto. «Sinto muito», disse Maria com voz firme. «Não pretendia vasculhar suas lembranças, mas acho que é hora de falarmos sobre Beatriz». Pedro desabou na poltrona à sua frente, repentinamente envelhecido 10 anos. «O que você quer saber?» perguntou com voz rouca. «Tudo», respondeu Maria. «Quero conhecer o homem com quem me casei. Não apenas o comerciante de café, mas o artista que desenha com o coração. Quero entender sua dor para não me tornar acidentalmente parte dela. E assim, enquanto a noite carioca desdobrava seu manto de estrelas sobre o Cristo Redentor, Pedro abriu pela primeira vez as portas de seu passado. Falou de Beatriz, de sua paixão e sua traição. Da vergonha que sentiu ao não ser suficiente para retê-la. Do medo que o atormentava cada vez que pensava em voltar a amar. Maria escutou sem julgar, seus olhos fixos naquele homem vulnerável que pela primeira vez, desde que o conhecia, mostrava sua alma desnuda. Quando ele terminou, com a voz quebrada e os ombros caídos, Maria fez algo que surpreendeu a ambos. Tomou suas mãos ásperas entre as suas e disse: «Não posso competir com um fantasma, Pedro, mas posso oferecer algo que Beatriz nunca lhe deu, a verdade de quem sou, desde o princípio. Não sou uma artista brilhante, nem tenho sonhos de percorrer a Europa. Sou apenas Maria, com meus medos e minhas esperanças. E estou aqui, disposta a construir algo real, se você também estiver». Pedro a olhou longamente, como se a visse pela primeira vez. Depois, em um gesto que mudaria o curso de suas vidas, levou a mão de Maria aos seus lábios e depositou um beijo em sua palma, selando um pacto silencioso entre duas almas feridas que começavam a vislumbrar a possibilidade da cura. Uma semana depois da descoberta do caderno, o céu sobre o Rio de Janeiro escureceu com nuvens negras que presagiavam tempestade. Os trovões rugiam sobre o Cristo Redentor, e os relâmpagos iluminavam intermitentemente as ruelas de Santa Teresa. Maria observava fascinada pela janela do salão como a chuva transformava a cidade em uma paisagem surrealista. «Vem aí uma tempestade forte», comentou Pedro ao seu lado, contemplando também o espetáculo natural. «Durará 3 dias.
segundo os antigos do bairro. Estaremos praticamente isolados aqui em cima. A perspectiva de permanecerem confinados juntos na casa senhorial, sem as escapatórias habituais dos negócios para ele ou os passeios para ela, criava uma intimidade forçada que nenhum dos dois havia antecipado. Maria sentiu um formigamento de nervosismo misturado com expectativa. Desde a noite de sua conversa sobre Beatriz, algo havia mudado entre eles. Os jantares eram mais longos, as conversas mais profundas e, ocasionalmente, suas mãos se roçavam acidentalmente ao alcançar o pão ou servir o vinho. Na primeira noite de tempestade, quando a eletricidade falhou e a casa ficou mergulhada em penumbra, Dona Aparecida acendeu velas por todos os cômodos, criando um ambiente quase mágico. Pedro tirou um velho jogo de dominó e o colocou sobre a mesa do salão. "Você conhece as regras?" Perguntou com um sorriso que iluminava seus olhos mais que as velas. Maria negou com a cabeça. "Meu pai considerava os jogos um passatempo frívolo", confessou. Dizia que uma moça devia ocupar seu tempo com tarefas mais produtivas. Pedro soltou uma gargalhada que ressoou por todo o ambiente, surpreendendo Maria. Era a primeira vez que o escutava rir com genuíno abandono. "Seu pai e eu teríamos discordado em muitas coisas", disse, começando a explicar as regras do jogo. Passaram horas jogando à luz das velas, Maria cometendo erros que faziam Pedro rir e ele fingindo indignação quando ela, por pura sorte, realizava jogadas brilhantes. Dona Aparecida os observava da soleira com um sorriso cúmplice, como quem presencia o nascimento de algo longamente esperado. No segundo dia de tempestade, Pedro levou Maria à adega onde guardava suas melhores safras de vinho e cachaça. Com a paciência de um mestre, ensinou-a a distinguir os aromas: o forte de Minas Gerais, o suave do Vale do São Francisco, o frutado da Serra Gaúcha. "Feche os olhos", indicou, segurando uma taça sob seu nariz. "Diga-me o que percebe." Maria inalou profundamente, deixando que os aromas despertassem sensações em sua memória. "Madeira e algo doce, como figos secos", aventurou. Pedro a observava com uma intensidade nova, como se cada descoberta sua lhe revelasse camadas desconhecidas de seu ser. "Você tem bom olfato", aprovou. "É uma cachaça envelhecida em barris de carvalho da fazenda do meu avô. Envelhecida em barris de carvalho e com notas de frutas secas." Por impulso, Maria tomou a taça de suas mãos e bebeu um pequeno gole, sentindo o líquido âmbar deslizar por sua garganta com um calor reconfortante. Uma gota escapou do canto de seus lábios, e antes que pudesse limpá-la, o polegar de Pedro a recolheu em um gesto tão íntimo que ambos ficaram imóveis, presos na eletricidade do momento. No terceiro dia, a tempestade amainava, mas as ruas seguiam intransitáveis. Maria encontrou Pedro na biblioteca, contemplando pensativo o caderno de desenhos que ela havia descoberto. "Nunca mostrei estes desenhos a ninguém", confessou ele, sem levantar o olhar. "Nem mesmo a Beatriz. Desenhar era minha forma de capturar momentos que temia perder." Maria sentou-se ao seu lado, respeitando o silêncio que se seguiu àquela confidência. Finalmente, tomou coragem e perguntou: "Por que você deixou de desenhar quando ela partiu?" Pedro fechou o caderno com um suspiro, porque cada traço me recordava o que havia perdido. Não apenas Beatriz, mas minha capacidade de ver beleza no mundo. Maria refletiu sobre suas palavras. Então, com uma determinação que não sabia que possuía, levantou-se e retornou minutos depois com seu violão, um presente de seu pai que havia trazido consigo para o casamento. "Meu pai insistiu para que eu aprendesse a tocar", explicou, sentando-se diante de Pedro. "Dizia que uma moça devia entreter as visitas, mas eu tocava em segredo as melodias proibidas, as que falavam de paixões e penas." Seus dedos começaram a arrancar do instrumento uma bossa nova melancólica, as notas elevando-se entre os livros como pássaros liberados. Maria nunca havia tocado para ninguém, exceto sua preceptora, e sentia as bochechas arderem de vergonha. Mas continuou, perdida na música. Quando terminou, levantou o olhar para encontrar Pedro com lágrimas silenciosas, escorrendo por suas faces bronzeadas pelo sol. "Por que você chora?" perguntou ela, alarmada.
Porque você acaba de me mostrar que ainda posso sentir, respondeu ele com voz rouca. O silêncio que se seguiu estava carregado de possibilidades. Maria depositou suavemente o violão no chão e, em um ato de coragem nascido daqueles dias de intimidade forçada, aproximou-se de Pedro. Seus rostos ficaram a centímetros de distância, suas respirações misturando-se no ar carregado de promessas. Maria, sussurrou ele, seu nome convertido em uma pergunta e uma súplica. Ela respondeu eliminando a distância entre seus lábios. Não foi o beijo protocolar do casamento, mas um nascido do conhecimento mútuo, de verdades compartilhadas, de música e vinho e tempestade. Um beijo que não apagava o passado, mas abria a porta para um futuro inesperado. Quando finalmente se separaram, Pedro apoiou sua testa contra a dela e murmurou: Tenho medo de voltar a me perder em alguém. Eu não sou alguém, respondeu Maria com uma sabedoria que a surpreendeu. Sou Maria. E não peço que se perca em mim, mas que caminhemos juntos, encontrando-nos. Lá fora, a tempestade havia cessado, mas dentro daquela biblioteca, algo novo começava a se formar, tão poderoso e frágil quanto os primeiros brotos depois da chuva. O 5º mês de matrimônio trouxe consigo as primeiras visitas formais. A família de Maria, liderada por Dona Helena, sua mãe, chegou em um domingo para o almoço tradicional. A tensão era palpável desde o momento em que cruzaram a soleira da casa senhorial. Dona Helena, uma mulher miúda, mas de presença imponente, examinou cada canto com olhos de águia, buscando sinais da posição recuperada de sua filha. O pai de Maria, seu Francisco, um homem outrora orgulhoso reduzido agora a uma sombra silenciosa pela falência, estreitou a mão de Pedro com um respeito que beirava a submissão. Os irmãos mais novos de Maria, Lucas e Júlia, observavam fascinados as tapeçarias e móveis antigos, como se tivessem entrado em um museu. O almoço, preparado com esmero por Dona Aparecida e servido na melhor porcelana portuguesa, transcorria com a rigidez própria das reuniões familiares, onde todos evitam os temas verdadeiramente importantes. E então? Perguntou finalmente Dona Helena, dirigindo um olhar penetrante à sua filha enquanto sorvia seu consomé. Quando podemos esperar boas notícias? O silêncio que se seguiu era denso como o mel. Maria sentiu o calor subir por seu pescoço até suas bochechas, consciente de que sua mãe estava perguntando abertamente sobre um herdeiro, sobre a consumação do matrimônio que até a semana anterior não havia ocorrido. Pedro, percebendo seu desconforto, interveio com uma diplomacia que Maria agradeceu silenciosamente. Dona Helena, Maria e eu preferimos nos conhecer melhor antes de ampliar a família. Afinal, temos toda uma vida pela frente. O sorriso forçado de sua mãe não ocultava a decepção. Para ela, o valor daquele casamento não residia na felicidade de sua filha, mas na restauração da honra familiar e na segurança econômica que um neto proporcionaria. Na sua idade, Pedro, insistiu Dona Helena, abandonando toda a pretensão de sutileza, não deveria postergar demais a paternidade. E Maria foi educada para ser uma excelente mãe. É seu destino natural. Maria observou como os nós dos dedos de Pedro tornavam-se brancos ao redor do cabo da faca. Algo novo e protetor despertou nela, uma determinação de defender o que estavam construindo contra as expectativas alheias. Mãe, interveio com uma calma que surpreendeu a todos, incluindo a si mesma. Pedro está me ensinando sobre os negócios do café. Resulta que tenho bom faro para distinguir qualidades e regiões. Talvez meu destino não seja tão natural quanto sempre assumimos. A expressão escandalizada de Dona Helena e o olhar de orgulho que Pedro lhe dirigiu foram igualmente satisfatórios. Depois que sua família partiu, com promessas forçadas de visitá-los logo, Maria e Pedro compartilharam uma garrafa de vinho no pátio, escutando o murmúrio da fonte. A intimidade que haviam descoberto durante a tempestade havia se transformado em uma cumplicidade que os fortalecia frente ao mundo exterior. Sinto muito por minha mãe, disse Maria finalmente. Ela só vê neste casamento uma transação vantajosa. Pedro tomou sua mão, acariciando com o polegar o interior de seu pulso em um gesto que se havia tornado habitual entre eles. Não se desculpe por ela. Minha família não é melhor. Como para confirmar suas palavras,
No dia seguinte receberam a visita de Antônio, o irmão mais velho de Pedro e administrador de parte de seus negócios. Ao contrário da família de Maria, Antônio não se andava com rodeios. Reencontrei um comprador para as terras de Paraty, anunciou durante o jantar sem sequer cumprimentar apropriadamente Maria. Oferecem um bom preço. Deveríamos fechar o negócio antes que mudem de ideia. Pedro franziu a testa. Essas terras não estão à venda, Antônio. Já discutimos isso. Antônio, um homem corpulento com o mesmo tom de pele olivácea que seu irmão, mas sem sua gentileza natural, bufou com impaciência. Você é sentimental demais. Essas terras mal produzem, e o capital poderia ser investido para ampliar as fazendas do Vale do São Francisco, que são rentáveis. Foram as primeiras terras que nosso pai comprou, respondeu Pedro com uma firmeza que não admitia discussão. Além disso, são parte do patrimônio que deixarei para meus filhos algum dia. O olhar calculista que Antônio dirigiu a Maria a fez sentir como gado em leilão. Falando em filhos, quando você pensa em começar a produzir herdeiros, cunhada? O tempo corre, especialmente para meu irmão. Maria sentiu uma raiva gélida percorrer suas veias. Não era apenas o tom condescendente, mas a constatação de que tanto sua família quanto a de Pedro os viam não como pessoas com desejos e tempos próprios, mas como peças em um tabuleiro de xadrez econômico e social. Quando decidirmos que é o momento, respondeu com um sorriso gélido. E quanto às terras de Paraty, concordo com Pedro. O valor sentimental supera qualquer oferta monetária. A expressão de Antônio oscilava entre a surpresa e a indignação. Claramente, não esperava que a jovem esposa de seu irmão tivesse opiniões sobre assuntos de negócios, muito menos que as expressasse abertamente. Ora, ora, disse finalmente com um sorriso torto. Parece que você encontrou uma esposa com personalidade, Pedro. Só espero que não seja outro erro de julgamento como foi... Basta, Antônio, cortou Pedro levantando-se da mesa. Não permitirei que insulte Maria em nossa própria casa. É hora de você se retirar. Depois que Antônio partiu com evidentes mostras de desgosto, Maria encontrou Pedro no terraço, contemplando as luzes do rio que se estendiam como um mar de estrelas abaixo de Santa Teresa. Sinto muito, disse ela apoiando-se no parapeito ao seu lado. Não pretendia intrometer-me em assuntos familiares. Pedro a olhou com uma intensidade que a estremeceu. Ao contrário, você me lembrou por que me recusei durante anos a me casar novamente e por que finalmente aceitei fazê-lo com você. Eu precisava de alguém que não fosse um simples ornamento, mas uma companheira que entendesse o valor do que construímos, não apenas seu preço. Maria sentiu que algo dentro dela se expandia, uma certeza calorosa de que, apesar dos inícios forçados, estavam forjando algo genuíno. Algo que não existia nos manuais de etiqueta, nem nos contratos matrimoniais, mas nos espaços compartilhados, nas batalhas travadas juntos, na defesa mútua frente às expectativas alheias. Você me mostraria essas terras de Paraty algum dia? Perguntou, entrelaçando seus dedos com os dele. Mostrarei todos os meus mundos, Maria, prometeu Pedro. E talvez juntos descubramos alguns novos. Na quietude daquela noite carioca, sob um céu pontilhado de estrelas, selaram essa promessa com um beijo que já não tinha o sabor da incerteza, mas o de possibilidades infinitas. Quero acompanhá-lo, disse Maria uma manhã, enquanto Pedro preparava seus documentos para a visita mensal às fazendas de café no interior de Minas Gerais. A surpresa no rosto de seu marido foi evidente. Estavam casados há quase 6 meses, e nunca antes ela havia expressado interesse em visitar os negócios que eram o sustento da família. Para uma dama de sua posição, os assuntos comerciais eram considerados território exclusivamente masculino. Não é uma viagem de prazer, Maria, respondeu ele com cautela. São jornadas longas sob o sol, conversas técnicas sobre produção e mercados, noites em pousadas simples. Precisamente por isso quero ir, interrompeu ela com determinação. Quero conhecer seu mundo, Pedro. Não apenas os salões e tertúlias onde nos conhecemos, mas os lugares que realmente importam para você. Quero entender de onde vem o café que servimos em nossa mesa e conhecer as pessoas que trabalham com você. Pedro a estudou com uma mistura de espanto e algo mais profundo.
algo que Maria havia começado a reconhecer como orgulho. A sociedade carioca vai falar, advertiu, embora seu tom sugerisse que isso já não lhe importava tanto quanto antes. Que falem, respondeu ela com um sorriso desafiante. Prefiro a desaprovação deles à sua ausência. Além disso, o que podem dizer que já não tenham dito sobre nosso casamento? Foi assim que, 2 dias depois, Maria se encontrou viajando no carro de Pedro rumo a Minas Gerais, deixando para trás as montanhas do Rio de Janeiro e adentrando-se em uma paisagem que mudava gradualmente. O litoral dava lugar a colinas suaves cobertas de cafezais que se estendiam até onde a vista alcançava, como um mar verde sob o sol mineiro. O primeiro impacto foi sensorial. O aroma de terra vermelha misturado com café torrado, o calor seco que contrastava com a brisa fresca do rio e, sobretudo, a presença imponente daqueles arbustos carregados de frutos vermelhos que, segundo explicou Pedro, seriam colhidos, torrados e moídos para produzir o melhor café do Brasil. Cada fazenda tem sua própria personalidade, contava ele enquanto percorriam os campos em uma caminhonete. Esta aqui, a Boa Vista, produz um café encorpado, ideal para expressos fortes. Aquela ali, a Serra Azul, dá um café mais suave e delicado, perfeito para preparações com leite. Maria observava fascinada como Pedro se transformava entre aqueles cafezais. No Rio, era um homem reservado, sempre consciente de sua posição e das expectativas sociais. Aqui, entre as fazendas, havia uma naturalidade em seus movimentos, uma cadência em sua voz que revelava uma conexão visceral com a terra. O mais revelador, no entanto, foi presenciar como ele interagia com os trabalhadores. Não havia condescendência em seu trato, mas um respeito genuíno. Conhecia os nomes de cada um, perguntava por suas famílias, escutava suas preocupações sobre a safra vindoura. Estes homens e mulheres de mãos calejadas e rostos curtidos pelo sol não viam nele o rico comerciante, mas alguém que compartilhava seu amor pelos cafezais e entendia o valor do trabalho duro. Durante as refeições compartilhadas à sombra de uma grande mangueira, Maria escutava histórias que nunca eram contadas nos salões do Rio. Relatos de secas superadas com engenhosidade, de técnicas de cultivo transmitidas de pais para filhos durante gerações, de festas de colheita onde a cachaça corria tão abundante quanto as risadas. Uma tarde, enquanto Pedro discutia com o capataz os planos para o novo torrefador, Maria se encontrou conversando com Luzia, uma mulher mais velha que supervisionava a seleção dos grãos para as variedades premium. Seu Pedro está diferente desde que trouxe você, comentou Luzia sem rodeios, seus olhos astutos avaliando Maria. Antes vinha, fazia seu trabalho e ia embora. Agora sorri. Fala de futuro, não apenas da próxima safra. Maria sentiu um rubor cálido subir por seu pescoço. Estamos aprendendo a nos conhecer, respondeu com honestidade. Luzia assentiu como se aquela resposta confirmasse algo que já suspeitava. O amor verdadeiro não é como nos contam os romances, moça, disse, suas mãos enrugadas selecionando grãos de café com precisão experiente. Não é um raio que te parte ao meio. É como estes cafezais. Cresce lentamente, deita raízes profundas e, se você cuida bem, dá frutos por gerações. Naquela noite, na simples mas acolhedora casa da fazenda que Pedro mantinha na propriedade, Maria contemplava as estrelas da varanda quando sentiu seus braços a envolverem por trás. Recostou-se contra seu peito, sentindo o batimento constante de seu coração. — O que você está pensando? Perguntou ele, seu hálito quente contra seu pescoço. — Penso que nunca havia visto você realmente até hoje, respondeu ela, girando entre seus braços para olhá-lo nos olhos. No Rio você é o Sr. Pedro, o respeitado comerciante. Aqui você é simplesmente Pedro, o homem que ama esta terra e quem a trabalha. Uma vulnerabilidade inusitada cruzou o rosto dele. E qual você prefere? Maria acariciou sua bochecha, sentindo a aspereza da barba incipiente sob seus dedos. Amo os dois, confessou. Porque ambos são partes do homem com quem escolhi estar, não do homem com quem me obrigaram a casar. Foi a primeira vez que utilizou essa palavra. Amar. Pairou entre eles como uma promessa, como uma verdade que haviam estado circundando durante meses e que finalmente
se materializava sob aquele céu estrelado de Minas. Pedro tomou seu rosto entre suas mãos ásperas, aquelas mãos que sabiam tanto de trabalho quanto de ternura, e a beijou com uma intensidade que transmitia tudo o que as palavras não podiam expressar. E ali, longe das pressões familiares e das expectativas sociais do Rio, compartilharam uma intimidade nascida não de obrigações matrimoniais, mas de escolhas conscientes e descobertas mútuas. Ao retornar ao Rio uma semana depois, algo fundamental havia mudado entre eles. Já não eram dois estranhos unidos por um contrato social, nem mesmo dois amigos que começavam a se apreciar. Eram companheiros no sentido mais profundo, duas pessoas que haviam visto o melhor e o mais autêntico do outro, e haviam decidido, desta vez sem pressões externas, caminhar juntos pela senda que se abria diante deles. O verão cedeu lugar a um outono extraordinariamente chuvoso, que trouxe consigo mais que folhas douradas caindo sobre as ruas de paralelepípedos do Rio. No final de outubro, uma epidemia de dengue começou a se estender pelos bairros mais pobres da cidade, alimentada pelas águas estancadas e pelas condições precárias. O que começou como rumores inquietantes logo se converteu em uma realidade inegável quando os hospitais começaram a ficar lotados com uma frequência alarmante. Pedro retornou uma noite com o semblante sombrio depois de uma reunião com outros comerciantes e autoridades locais. A situação é grave, informou a Maria, recusando a taça de cachaça que ela lhe oferecia. A Rocinha e o Vidigal são os mais afetados. Há famílias inteiras doentes, sem ninguém que possa cuidá-las. Os médicos estão sobrecarregados. Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia escutado histórias terríveis sobre epidemias anteriores, sobre como o medo convertia vizinhos em estranhos e como a morte não discriminava entre ricos e pobres. O que podemos fazer? Perguntou, a preocupação evidente em sua voz. Ofereci financiamento para um hospital provisório na igreja de São Sebastião, respondeu Pedro, passando uma mão cansada pelo rosto. Outros comerciantes contribuirão com alimentos e medicamentos. Precisamos de voluntários para atender aos doentes, mas o medo do contágio faz com que poucos se ofereçam. Maria guardou silêncio, processando a informação. Depois, com uma determinação que surpreendeu a ambos, disse: "Irei com você." Pedro a olhou como se ela acabasse de propor algo absurdo. "É perigoso demais, Maria, não posso permitir." "Não estou pedindo permissão", respondeu ela com firmeza. "Tive uma prima que adoeceu de febre amarela quando eu era criança. Minha mãe e eu cuidamos dela dia e noite. Sei preparar soros e baixar febres. Posso ser útil." "Sua família vai me culpar se algo acontecer a você", insistiu ele, embora Maria pudesse ver que sua resolução vacilava. "Minha família me vendeu ao melhor proponente para salvar sua honra", replicou ela, com uma amargura incomum. "Não tem direito de opinar sobre como decido arriscar minha vida." No dia seguinte, contra todas as convenções sociais e os apelos desesperados de Dona Helena, que havia ido à casa senhorial ao saber dos planos de sua filha, Maria acompanhou Pedro ao improvisado hospital. A igreja de São Sebastião, com suas vistas privilegiadas para a Baía de Guanabara, havia se transformado em um cenário de sofrimento. Bancos retirados para dar lugar a macas onde jaziam homens, mulheres e crianças com o rosto cinzento e os olhos afundados pela desidratação. O cheiro de enfermidade, desinfetante e medo impregnava o ar. Por um instante, Maria sentiu que lhe faltava coragem. Depois viu Pedro arregaçar as mangas da camisa e ajoelhar-se junto a um menino que chorava chamando por sua mãe, e toda dúvida se dissipou. Durante as semanas seguintes, estabeleceram uma rotina extenuante. Saíam ao amanhecer, carregados com caldos nutritivos que Dona Aparecida preparava, trabalhavam até tarde da noite, atendendo doentes, administrando medicamentos ou simplesmente segurando a mão daqueles que não tinham mais ninguém. Retornavam para casa ao alvorecer, exaustos, mas unidos por um propósito que transcendia suas próprias vidas. Uma tarde particularmente difícil, quando 3 pessoas haviam falecido em seus braços, Maria se encontrou chorando em um canto da sacristia, sobrecarregada pela impotência. Pedro a encontrou assim
e, em vez de oferecer palavras vazias de consolo, simplesmente sentou-se ao seu lado e a abraçou em silêncio, suas próprias lágrimas misturando-se com as dela. "Como você continua quando parece que nada do que fazemos é suficiente?" perguntou ela entre soluços. "Lembrando que cada vida que tocamos importa", respondeu ele com voz embargada. "Mesmo quando perdemos alguém, o fato de que não morreu sozinho, de que soubesse que alguém se preocupava, já é um triunfo contra a indiferença." Foi nesse momento de vulnerabilidade compartilhada, rodeados de sofrimento e ao mesmo tempo de uma solidariedade humana que transcendia classes sociais, quando Pedro pronunciou as palavras que mudariam definitivamente o curso de suas vidas. "Eu te amo, Maria." Não como se supõe que um marido deve amar sua esposa por obrigação, mas como um homem ama uma mulher que escolheu livremente, com todos os seus medos e sua coragem. Maria o olhou através das lágrimas, vendo em seus olhos exaustos uma verdade que ressoava com a que ela mesma havia descoberto durante aquelas semanas terríveis: que o amor verdadeiro não nascia nos momentos de felicidade e conforto, mas nas trincheiras da vida, quando as máscaras caíam e só restava a essência de quem realmente eram. "Eu também te amo, Pedro", respondeu com simplicidade. "Não o homem com quem me casei, mas o homem que descobri dia após dia, o que está disposto a arriscar tudo por quem mais precisa." No final de novembro, quando as primeiras chuvas de verão começavam a cair sobre o rio e a epidemia finalmente começava a diminuir, Maria e Pedro retornaram à casa senhorial com algo mais que o cansaço em seus ossos. Traziam consigo uma certeza profunda de que, apesar das origens forçadas de sua união, haviam forjado algo autêntico e resistente no fogo da adversidade compartilhada. A sociedade carioca murmurava escandalizada sobre como Dona Maria, a jovem esposa de Pedro Mendes, havia desafiado todas as convenções para atender doentes de dengue nos morros. Alguns a chamavam de santa, outros a consideravam imprudente. Mas pela primeira vez em sua vida, Maria descobriu que se importava muito pouco com o que dissessem os demais. Havia encontrado seu próprio valor além das expectativas alheias, e isso era uma liberdade que nenhum contrato matrimonial podia outorgar, nem arrebatar. A vida parecia recuperar certa normalidade após a epidemia. Dezembro trouxe consigo as primeiras chuvas de verão sobre o rio, transformando a paisagem em uma visão quase mágica de verde intenso. Da janela do quarto que agora compartilhavam, Maria contemplava como as nuvens brancas abraçavam o corcovado e as palmeiras do jardim balançavam com a brisa. Pedro dormia profundamente ao seu lado, o cansaço acumulado de meses finalmente cobrando seu preço. Observou-o na penumbra do amanhecer, os cabelos grisalhos que salpicavam suas têmporas, as rugas que emolduravam seus olhos, as mãos fortes que descansavam sobre os lençóis. Já não via essas marcas como sinais da distância de idade entre eles, mas como o mapa de uma vida rica em experiências que agora compartilhava com ela. Uma suave batida na porta interrompeu suas reflexões. Era a Dona Aparecida, com expressão inusualmente grave. "Preciso falar com a senhora", sussurrou a idosa, lançando um olhar cauteloso para Pedro. Em particular. Intrigada, Maria envolveu-se em um xale e seguiu a governanta até a pequena sala onde costumavam tomar café da manhã. Um ventilador girava no teto, combatendo o calor matinal. "Hesitei durante semanas se devia entregar isso a você", começou Dona Aparecida, extraindo de seu bolso um envelope amarelado. "Mas depois de tudo o que aconteceu, depois de ver como você e seu Pedro encontraram o caminho um para o outro, acredito que é o momento." Com mãos trêmulas entregou o envelope a Maria. A caligrafia elegante que indicava o nome de Pedro era desconhecida para ela, mas algo em seu interior lhe disse imediatamente quem era a remetente. "De onde surgiu isso?" perguntou, sentindo um nó na garganta. "Beatriz a deixou antes de partir para Paris", explicou Dona Aparecida, sentando-se pesadamente diante dela. "Escondeu-a em um livro da biblioteca, mas eu a encontrei enquanto limpava. Nunca soube se devia entregá-la a seu Pedro. Temia que o destruísse completamente. Depois chegou você, e então temi que esta carta pudesse destruir o que estavam construindo." Maria contemplou o envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir.
Todos os fantasmas do passado que acreditava ter exorcizado durante os meses anteriores pareciam materializar-se novamente. Você a leu? Perguntou finalmente. Dona Aparecida negou com a cabeça. Não me cabia, mas agora creio que você deve decidir o que fazer com ela. Você ganhou esse direito. Quando a idosa se retirou, Maria permaneceu longo tempo contemplando o ventilador giratório, o envelope pesando em suas mãos como chumbo. Finalmente, respirou fundo e o abriu. A carta era breve, escrita com uma caligrafia que, apesar de sua elegância, revelava pressa e emoções turbulentas. Pedro, quando ler isto já estarei a caminho de Paris com Henri. Não espero seu perdão, nem o mereço. Só quero que saiba a verdade, que nunca tive coragem de dizer-lhe cara a cara. Nunca o amei como merecia ser amado. Casei-me com você porque representava segurança e respeitabilidade, porque minha família via em você um bom partido, porque seus recursos me permitiriam pintar sem preocupações. Mas meu coração sempre ansiou por liberdade, paixão, a vida boêmia que o Rio jamais poderia me oferecer. Não é você quem falhou em nosso matrimônio. Sou eu que nunca fui honesta sobre meus verdadeiros desejos. Tentei convencer-me de que poderia ser a esposa que você necessitava, mas cada dia me sentia mais presa em uma vida que não era a minha. Algum dia, espero que encontre alguém que o ame por quem realmente é, não pelo que pode oferecer. Alguém que veja a bondade em seus olhos e a nobreza em seu coração e que os valorize como eu nunca soube fazer. Não me procure. Siga em frente. Você merece mais do que eu jamais poderia lhe dar. Beatriz. Maria sentiu as lágrimas escorrerem por suas bochechas enquanto dobrava cuidadosamente a carta e a devolvia ao envelope. Não eram lágrimas de ciúmes ou insegurança, mas de uma tristeza profunda pela dor que aquelas palavras haviam causado ou teriam causado a Pedro. Durante horas, debateu consigo mesma. Devia mostrar-lhe a carta? Tinha direito a decidir se Pedro devia conhecer as verdadeiras razões do abandono de Beatriz? Ou era melhor deixar que o passado permanecesse enterrado? Quando Pedro finalmente despertou e a encontrou na biblioteca, soube imediatamente que algo havia acontecido. Conhecia-a o suficiente agora para ler os sinais, a tensão em seus ombros, a maneira como evitava seu olhar. — O que acontece, Maria? Perguntou sentando-se diante dela. Tomando uma decisão final, Maria lhe entregou o envelope. Dona Aparecida me deu isto esta manhã. É de Beatriz. Ela a deixou antes de partir, mas nunca chegou às suas mãos. Viu como a cor abandonava o rosto de Pedro, como suas mãos tremiam ligeiramente ao tomar o envelope. Durante um momento terrível, temeu ter cometido um erro irreparável, ter reaberto feridas que apenas começavam a sarar. Pedro leu em silêncio, sua expressão indecifrável. Quando terminou, permaneceu imóvel, o olhar fixo naquelas palavras que haviam chegado com 5 anos de atraso. Sempre acreditei que tinha sido minha culpa, disse finalmente sua voz quase um sussurro, que não havia sido suficiente, que se tivesse sido mais atento, mais compreensivo, ela teria ficado. Maria ajoelhou-se diante dele, tomando suas mãos entre as suas. Não foi sua culpa, Pedro, nunca foi. Ela tomou suas decisões baseadas em seus próprios desejos e necessidades, não por suas ações ou faltas. Ele levantou o olhar, e Maria viu algo inesperado em seus olhos. Não dor recente, mas uma espécie de liberação, como se um peso longamente carregado finalmente tivesse sido depositado. Durante 5 anos, me torturei pensando no que poderia ter feito diferente, confessou, comparando cada nova interação com o que havia vivido com Beatriz, temendo repetir erros que nem sequer compreendia. Inclusive com você, no princípio, me continha. Temia entregar-me completamente só para descobrir que, novamente, não era suficiente. E agora? Perguntou Maria, seu coração batendo acelerado. Pedro tomou seu rosto entre suas mãos com uma ternura infinita. Agora vejo que o que tivemos, Beatriz e eu, foi uma ilusão desde o princípio. Ela nunca me amou realmente, e eu amava uma imagem dela que não correspondia à realidade. Fez uma pausa, seus olhos fixos nos de Maria. Com você é diferente. Nós nos vimos em nossos momentos mais vulneráveis,
Compartilhamos medos e esperanças. Construímos algo real, tijolo por tijolo, dia após dia. Não é uma miragem, Maria. É o amor mais autêntico que já conheci. Maria sentiu que algo se expandia em seu peito. Um calor que dissipava todos os temores que nem mesmo sabia que ainda abrigava. O que fará com a carta? Perguntou suavemente. Pedro a olhou pela última vez, depois se levantou e a atirou no ventilador. Juntos contemplaram como as lâminas girando despedaçavam aquele vestígio do passado, transformando-o em fragmentos de liberação. O passado já não tem poder sobre nós, disse finalmente, atraindo-a para si. É hora de escrever nossa própria história, sem fantasmas que se interponham entre nós. Naquela noite, enquanto a chuva de verão caía sobre o rio como um manto de possibilidades novas, Maria e Pedro selaram seu compromisso renovado na intimidade de seu quarto. Não era mais o encontro tentativo de dois estranhos explorando um território desconhecido, mas a dança harmoniosa de duas almas que haviam aprendido a mover-se no mesmo ritmo, a antecipar os desejos um do outro, a dar e receber com igual generosidade. E enquanto o rio dormia sob seu manto de estrelas veladas pelas nuvens, eles descobriram que, às vezes, as revelações mais dolorosas podem ser também as mais libertadoras, se enfrentadas juntos, com honestidade e amor. A chegada do novo ano trouxe consigo mais que fogos de artifício e promessas renovadas. Uma manhã de janeiro, Maria despertou com uma náusea que não podia atribuir a nada que tivesse comido. Quando a sensação se repetiu durante 3 dias consecutivos, Dona Aparecida a olhou com um sorriso conhecedor. Creio, senhora, que logo teremos que preparar um quarto novo na casa, comentou a idosa enquanto lhe servia um chá de camomila. Maria levantou o olhar, o significado daquelas palavras penetrando lentamente em sua consciência. Levou uma mão ao seu ventre, ainda plano, mas que agora, possivelmente, abrigava uma nova vida. Você acha? Começou, sem atrever-se a completar a frase. Tenho 7 filhos e 12 netos, respondeu Dona Aparecida com uma piscadela. Reconheço os sintomas. Deveríamos chamar o médico para confirmar, mas raramente me equivoco nestes assuntos. O doutor Teixeira, um homem afável de espesso bigode grisalho, confirmou o que já suspeitavam. Maria estava grávida de aproximadamente 2 meses. A notícia, que deveria ter sido motivo de pura alegria, despertou nela sentimentos contraditórios, que não se atrevia a confessar a ninguém, nem mesmo a Pedro. Por um lado, a emoção de criar vida, de formar uma família com o homem que havia aprendido a amar profundamente. Por outro, um medo surdo e persistente. Seria agora reduzida novamente a um papel, o de mãe, depois de ter descoberto tantas facetas de si mesma durante o último ano. Pedro veria nela principalmente a mãe de seu filho, cumprindo finalmente o propósito pelo qual suas famílias os haviam unido. Converter-se-iam no que se esperava deles, em vez do que haviam escolhido ser? Nessa tarde, sentada na varanda de onde se contemplava o pão de açúcar banhado pela luz dourada do entardecer, Maria escutou os passos familiares de Pedro aproximando-se. Dona Aparecida me deu a notícia, disse ele, sentando-se ao seu lado e tomando suas mãos. Por que não me contou você mesma? Maria estudou seu rosto, buscando sinais das emoções que tanto temia ver, satisfação pelo dever cumprido, a sensação de ter conseguido finalmente o que se esperava de seu matrimônio. Porque tenho medo, confessou finalmente, as palavras brotando como uma torrente longamente contida. Medo de que tudo mude, de que as famílias que nos pressionaram vejam isto como uma vitória, de me converter só em um ventre, um meio para um fim, de que o que construímos, você e eu, fique sepultado sob expectativas alheias. Pedro a olhou longamente, processando suas palavras. Depois, para sua surpresa, um sorriso amplo iluminou seu rosto, não de satisfação, mas de pura ternura. Oh, Maria, disse, levando suas mãos aos seus lábios, você acredita que eu poderia reduzi-la a um só papel depois de tudo o que vivemos juntos? Depois de tê-la visto cuidar de doentes durante a epidemia, dirigir a casa com sabedoria, aprender sobre os negócios, desafiar as convenções sociais. Este filho não é o propósito de nosso matrimônio, é um presente inesperado no caminho que decidimos percorrer juntos.
As lágrimas que Maria havia contido finalmente transbordaram. Mas todos esperavam isso. Insistiu, necessitando ouvir mais, necessitando a confirmação de que seus medos eram infundados. Seu irmão, minha mãe, que esperem o que quiserem, respondeu Pedro com uma firmeza que não deixava lugar para dúvidas. Este filho será nosso, não deles. E você será sempre Maria, minha companheira, minha igual, a mulher que escolheu me amar quando poderia ter se limitado a me tolerar. A maternidade não vai reduzi-la, Maria. Vai expandi-la, como tudo o que você enfrentou até agora a expandiu. Algo em suas palavras alcançou um recanto profundo da alma de Maria, dissipando sombras que nem mesmo sabia que estavam lá. Apoiou a cabeça no ombro de Pedro, sentindo uma paz que não havia experimentado, desde que suspeitou pela primeira vez de sua gravidez. O que diremos às famílias? Perguntou finalmente. A verdade, respondeu ele, acariciando seu cabelo, que estamos esperando um filho. Nada mais. Não lhes devemos explicações sobre nossos sentimentos, nem lhes daremos o poder de reclamar este acontecimento como resultado de suas maquinações. Durante as semanas seguintes, as reações foram exatamente como haviam antecipado. Dona Helena mal podia conter sua satisfação ao anunciar às suas amizades que logo seria avó, como se aquele fosse o único propósito da existência de Maria. Antônio fez comentários sobre a continuidade do negócio familiar e a necessidade de modificar o testamento para incluir o herdeiro. Mas algo havia mudado fundamentalmente em Maria e Pedro. Já não eram peças passivas em um tabuleiro social que outros moviam ao seu capricho. Estabeleceram limites claros, decidiram quem participaria na vida de seu filho e em que termos, e negaram-se a permitir que as expectativas alheias infectassem a alegria genuína que haviam começado a sentir ante a perspectiva da paternidade. Uma tarde, enquanto Pedro desenhava novamente depois de anos de haver abandonado essa paixão, desta vez esboços do perfil de Maria, de suas mãos sobre seu ventre ligeiramente arredondado, da luz que entrava pela janela e banhava sua figura, ela lhe perguntou: "Como você sempre sabe as palavras exatas que preciso ouvir?" Pedro deixou o carvão e a olhou com um sorriso irônico. "Nem sempre sei. Só que agora me permito tentar, arriscar-me a dizer o incorreto, porque confio que você me perdoará se eu errar." Com Beatriz, caminhava sobre cascas de ovo, sempre temendo dizer algo que a afastasse. Com você, posso ser simplesmente eu, com minhas falhas e meus acertos. Maria refletiu sobre como os demônios internos de ambos, seu medo de ser reduzida a um papel, o dele de não ser suficiente, haviam estado a ponto de sabotar a felicidade que haviam construído. Compreendeu que enfrentá-los juntos, com honestidade, era a única forma de impedir que o passado contaminasse seu presente e seu futuro. "Você acha que seremos bons pais?" perguntou, expressando outra das inquietações que às vezes a despertava no meio da noite. Pedro deixou seu caderno e sentou-se junto a ela, colocando uma mão sobre seu ventre com reverência. "Acho que seremos pais imperfeitos que amarão seu filho com todo o coração", respondeu. "E acho que isso é muito mais valioso que qualquer pretensão de perfeição. Aprenderemos juntos, Maria, como aprendemos todo o resto." E enquanto o sol de verão banhava o ambiente com sua luz dourada, Maria sentiu que os demônios que haviam ameaçado sua felicidade retiravam-se para as sombras, não derrotados por completo, mas pelo menos mantidos à distância pela força tranquila do amor que haviam construído, passo a passo, escolha a escolha, verdade a verdade. A gravidez avançava sem complicações, trazendo a cada mês mudanças não só no corpo de Maria, mas também na dinâmica da casa senhorial. Pedro havia transformado um dos quartos contíguos ao dormitório principal em um espaço para o bebê, supervisionando pessoalmente cada detalhe, desde o berço de jacarandá entalhado por artesãos locais até as cortinas de renda que filtravam a luz do sol carioca. O verão do Rio, com seu calor implacável, resultava especialmente difícil para Maria, agora em seu 6º mês. Passava as tardes no pátio interno, onde a fonte de mármore proporcionava um frescor bem-vindo, enquanto Dona Aparecida tecia diminutos sapatinhos de lã e lhe narrava histórias de sua própria experiência como mãe.
Foi durante uma dessas tardes plácidas, quando a tranquilidade que haviam construído viu-se ameaçada. O som de vozes alteradas chegou do vestíbulo. Pedro discutia acaloradamente com alguém. Maria incorporou-se com dificuldade, a curiosidade vencendo a prudência, e aproximou-se da origem do conflito. No centro do vestíbulo, elegantemente vestida com um traje de viagem à última moda parisiense, estava uma mulher de cabelo negro, como asa de corvo e olhos escuros, que brilhavam com uma mistura de determinação e nervosismo. Não necessitava apresentação. A semelhança com os retratos do caderno era inegável. Beatriz havia retornado. Eu disse claramente que você não era bem-vinda aqui, dizia Pedro, sua voz tensa, mas controlada. Não há nada que devamos conversar. Beatriz dirigiu seu olhar para Maria, que permanecia imóvel na entrada, uma mão protetora sobre seu ventre avultado. Algo cruzou pelo rosto da recém-chegada. Surpresa? Decepção? Inveja? Era impossível determinar. Vejo que você refez sua vida, comentou Beatriz, recuperando rapidamente a compostura. Me alegro por você, Pedro. De verdade. O que você quer, Beatriz? Insistiu ele, colocando-se instintivamente entre ambas as mulheres. Passaram-se 6 anos. Não há lugar para você em minha vida agora. A visitante indesejada suspirou, um gesto teatral que Maria suspeitava que ela havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Henri me deixou, confessou finalmente. Por uma modelo russa 20 anos mais jovem. Irônico, não é? O destino tem um senso de humor cruel. Um silêncio tenso seguiu aquela revelação. Maria observou Pedro, buscando sinais da ferida reaberta, da dor que aquela mulher havia infligido. Mas, para sua surpresa, a única coisa que viu em seu rosto foi uma mistura de piedade e uma espécie de paz, como quem finalmente confirma que tomou a decisão correta. Sinto por você, disse Pedro com sinceridade, mas isso não muda nada entre nós. Essa história terminou há muito tempo. Beatriz deu um passo à frente, o desespero começando a filtrar-se através de sua fachada elegante. Tenho direitos legais sobre esta casa, sobre parte da sua fortuna, insistiu. O divórcio nunca foi finalizado oficialmente. Consultei advogados no Rio. Você se engana, interrompeu a Pedro com firmeza. O divórcio foi completado há 4 anos. Seu abandono facilitou o processo. Você não tem nenhum direito legal aqui. Maria sentiu uma onda de tontura e náusea, produto tanto do calor quanto da tensão do momento. Apoiou-se contra o marco da porta, tentando manter a compostura. Pedro, sempre atento às suas necessidades, notou imediatamente e aproximou-se dela, sustentando-a pela cintura. Beatriz observou aquele gesto de intimidade com uma expressão indecifrável. Vejo que você realmente a ama, comentou sua voz mais suave, quase resignada. Nunca me olhou assim. Nunca me permitiu conhecê-la realmente, respondeu Pedro. Com Maria construímos algo verdadeiro dia a dia, verdade a verdade. Não foi o relâmpago de paixão que tive com você, mas algo mais profundo e duradouro. Maria, recuperando parte de sua força, deu um passo à frente. Senhora, disse dirigindo-se a Beatriz com uma dignidade que surpreendeu a todos, incluindo a si mesma. Lamento suas circunstâncias atuais, mas esta é nossa casa agora, e agradeceria que respeitasse nossa paz. Beatriz a estudou detidamente, como avaliando-a. Depois, com um suspiro que parecia liberar anos de tensão, assentiu. Você é afortunado, Pedro, disse recolhendo suas luvas que havia deixado sobre uma mesa. Encontrou o que eu nunca soube valorizar. Antes de partir, no entanto, Beatriz extraiu de sua bolsa um pequeno pacote envolto em papel de seda. Trouxe isto para você, disse, entregando-o a Pedro. Encontrei-o entre minhas coisas em Paris. Creio que deveria ser seu. Quando a porta se fechou atrás dela, um silêncio espesso encheu o vestíbulo. Maria e Pedro se olharam, processando o que acabava de acontecer. Finalmente, ele desembrulhou o pacote com mãos ligeiramente trêmulas. Era uma fotografia emoldurada em prata. Mostrava um casal de idosos sentados em um banco de jardim, sorrindo para o fotógrafo, com essa mistura de timidez e orgulho de quem não está acostumado a ser retratado. Meus pais, murmurou Pedro, a emoção quebrando sua voz. A última fotografia que lhes tiraram.
pouco antes que meu pai falecesse. Acreditei que a havia perdido para sempre. Maria observou a imagem com ternura, reconhecendo no rosto do ancião alguns dos traços que amava em Pedro. A firmeza do queixo, o olhar direto e honesto. É um gesto estranhamente generoso da parte dela, comentou confusa por aquele ato final de Beatriz. Pedro guardou silêncio por uns instantes, refletindo. Talvez seja sua forma de pedir perdão, disse finalmente. Ou talvez seja sua maneira de fechar definitivamente esse capítulo de sua vida. De nossa vida. Naquela noite, enquanto jaziam na penumbra de seu quarto, Maria finalmente expressou a dúvida que havia estado corroendo sua tranquilidade desde a visita inesperada. Você sentiu algo ao vê-la novamente? Perguntou, sua voz apenas um sussurro. Algum resquício do amor que sentiu por ela? Pedro virou-se para ela, acariciando seu rosto com ternura infinita. Senti muitas coisas, confessou. Compaixão por sua situação atual. Um eco distante da dor que alguma vez me causou. Mas, sobretudo, senti gratidão. Gratidão, repetiu Maria, surpresa. Gratidão pelo caminho que me levou até você, explicou ele. Se Beatriz não tivesse partido, se eu não tivesse experimentado essa dor e essa perda, talvez nunca tivesse aprendido a valorizar o que realmente importa em uma relação. Nunca teria estado preparado para amá-la como merece ser amada. Maria sentiu que as lágrimas acudiam a seus olhos, não de tristeza, mas de uma felicidade profunda e serena. Os fantasmas do passado já não têm poder sobre nós, não é? Murmurou, apoiando sua cabeça no peito de Pedro, escutando o batimento constante e reconfortante de seu coração. Já não, confirmou ele, acariciando seu cabelo. Agora somos apenas você, eu e este pequeno milagre que cresce dentro de você. O resto é simplesmente ruído distante. E enquanto o rio dormia sob um céu pontilhado de estrelas, eles selaram aquela promessa com um beijo que sabia a futuro, a possibilidades, a um amor que havia sido testado pelo fogo do passado e emergido mais forte e mais puro. A madrugada de 12 de janeiro, enquanto o rio dormia sob um céu aveludado salpicado de estrelas, Maria sentiu as primeiras contrações. A dor aguda que atravessou suas costas a despertou de um sono inquieto. Instintivamente, buscou a mão de Pedro na escuridão. Começou, murmurou um tremor involuntário em sua voz, mistura de medo e antecipação. Em questão de minutos, a casa senhorial de Santa Teresa converteu-se em um formigueiro de atividade controlada. Dona Aparecida, que havia assistido no nascimento de todos os seus netos, tomou o comando com a autoridade da experiência. Os lençóis brancos foram trocados por outros mais resistentes, a água foi posta para ferver e um mensageiro foi despachado para buscar a parteira do bairro e o médico. Pedro, apesar das convenções sociais que ditavam que os homens deviam manter-se afastados do quarto durante o parto, negou-se rotundamente a abandonar Maria. Permaneceu ao seu lado durante as longas horas que se seguiram, segurando sua mão durante cada contração, secando o suor de sua testa, murmurando palavras de encorajamento que se convertiam em âncoras de sanidade em meio à dor crescente. «Respire comigo, Maria», dizia-lhe, guiando sua respiração quando a dor se tornava quase insuportável. «Você está fazendo algo extraordinário. É a mulher mais valente que já conheci. A parteira, Dona Conceição, uma mulher de rosto bondoso e mãos experientes, observou com surpresa a devoção com que aquele homem atendia sua esposa. Em seus 40 anos assistindo partos, jamais havia visto um marido tão envolvido, tão presente emocionalmente. «O bebê vem bem», anunciou depois de examinar Maria. «Mas o caminho será longo, senhora. O primogênito sempre toma seu tempo para chegar a este mundo». As horas converteram-se em um túnel interminável de dor, esforço e esperança. O sol acendeu sobre o pão de açúcar, banhando o quarto com uma luz dourada que Maria apenas percebia, concentrada como estava na batalha interna que seu corpo travava. Pedro não se afastou nem por um instante, ignorando o esgotamento, negando-se a ser substituído mesmo quando Dona Aparecida insistia que descansasse. «Prometi que nunca a deixaria sozinha», foi sua simples resposta. «E um homem só tem sua palavra.
Quando o sol começava a descer novamente, anunciando o final do dia, Maria reuniu suas últimas forças. O grito primitivo que escapou de sua garganta, enquanto empurrava pela última vez, transformou-se no choro vigoroso de uma nova vida que chegava ao mundo. "É uma menina", anunciou Dona Conceição, segurando a pequena criatura coberta de sangue. Uma linda e forte menina. Pedro, com lágrimas escorrendo sem vergonha por suas faces bronzeadas, contemplou aquele ser diminuto que havia mudado seu mundo para sempre. Quando a parteira colocou a recém-nascida sobre o peito de Maria, o tempo pareceu deter-se. 3 corações batendo em perfeita sincronia, um exausto mas triunfante, outro transbordante de amor e assombro, e o terceiro, novo e vigoroso, apenas começando sua jornada neste mundo. "É perfeita", murmurou Maria, maravilhada ante os pequenos dedos, os cílios diminutos, a boca que buscava instintivamente o sustento materno. "Absolutamente perfeita." "Como sua mãe", respondeu Pedro, beijando a testa úmida de Maria com uma ternura infinita. Quando finalmente os deixaram a sós com sua filha, já banhada e envolta em suaves mantas de algodão, Maria perguntou: "Como a chamaremos?" Pedro contemplou a pequena que agora dormia placidamente nos braços de sua mãe. "Esperança", respondeu sem hesitar. "Porque isso é o que ela nos trouxe, a esperança de um novo começo, de um futuro que construiremos juntos." Maria sorriu, o esgotamento do parto desvanecendo-se ante a perfeição do nome. "Esperança Mendes", provou, as sílabas fluindo como uma melodia. "Nossa esperança." Os dias seguintes transcorreram em uma bruma de emoções intensas, noites interrompidas e descobertas constantes. A notícia do nascimento espalhou-se rapidamente pelo rio. Logo, a casa senhorial encheu-se de visitantes que vinham conhecer a herdeira dos Mendes. A reação das famílias foi exatamente como haviam antecipado. Dona Helena mal podia conter sua satisfação ao segurar sua neta, já fazendo planos para seu futuro, falando de possíveis casamentos vantajosos, como se a história estivesse condenada a repetir-se. Antônio avaliava a pequena com olhos calculistas, mencionando a necessidade de assegurar a continuidade do negócio familiar. Mas algo havia mudado fundamentalmente em Maria e Pedro. As expectativas e pressões externas, que uma vez haviam dominado suas vidas, agora ricocheteavam no escudo invisível que haviam construído ao redor de sua pequena família. "Esperança decidirá seu próprio caminho", declarou Maria com firmeza quando sua mãe começou a falar de educá-la apropriadamente para sua posição. "Pedro e eu nos asseguraremos de que tenha todas as oportunidades que eu não tive." "Oportunidades?", repetiu Dona Helena, confusa. "Que mais oportunidade poderia desejar que um bom casamento como o seu?" Maria trocou um olhar cúmplice com Pedro antes de responder. "A oportunidade de escolher, mãe, de descobrir quem é realmente, o que a apaixona, o que a faz feliz. Se decidir casar-se algum dia, será por amor, não por conveniência familiar." A expressão escandalizada de Dona Helena teria sido cômica em outras circunstâncias. Mas para Maria, aquelas palavras representavam uma declaração de independência, não só para sua filha, mas também para si mesma. Já não era a jovem tímida que havia entrado naquela casa senhorial 1 ano atrás, temerosa de seu futuro e resignada a seu destino. Era uma mulher que havia descoberto sua própria força através de provas e tribulações, que havia aprendido a defender o que realmente importava. Uma tarde, enquanto Esperança dormia em seu berço e a casa finalmente descansava dos visitantes, Pedro encontrou Maria na biblioteca, contemplando pensativa as estantes de livros. "Em que você pensa?", perguntou, abraçando-a pelas costas. Maria recostou-se contra seu peito, sentindo o batimento constante de seu coração. "Em como tudo mudou em apenas 1 ano", respondeu. "Em como entramos neste casamento como 2 estranhos presos em expectativas alheias, e agora somos uma família unida por escolha própria." Pedro tirou então do bolso um pequeno objeto que brilhava sob a luz dourada do entardecer. Uma chave antiga, ornamentada, claramente simbólica mais que funcional. "Esta é a chave do escritório onde dormi durante os primeiros meses de nosso matrimônio", explicou.
Guardei a todos estes anos como recordação dos muros que alguma vez existiram entre nós, e que derrubamos paciente e corajosamente. Tomando a mão de Maria, colocou a chave em sua palma e fechou seus dedos ao redor dela. Hoje a enterraremos no jardim, continuou. Um símbolo de que as barreiras que uma vez nos separaram não só caíram, mas se converteram em parte do solo fértil onde nosso amor floresceu. Juntos, seguidos por Dona Aparecida, que carregava a esperança em seus braços, dirigiram-se ao Jardim dos Fundos, onde uma pequena muda de ipê amarelo havia sido plantada semanas antes. Pedro havia preparado um pequeno buraco próximo às raízes. Maria ajoelhou-se sem importar-se que seu elegante vestido tocasse a terra e depositou a chave no fundo. Por um ano de verdades compartilhadas, disse, sua voz ligeiramente trêmula pela emoção. E por todos os que estão por vir, completou Pedro, ajoelhando-se ao seu lado. Juntos cobriram a chave com terra, suas mãos encontrando-se no processo, como tantas vezes haviam feito ao longo do ano. No futuro, aquele ipê cresceria forte e vigoroso, suas raízes entrelaçando-se com a chave enterrada, convertendo-a em parte de sua estrutura, assim como o amor que haviam construído havia se convertido na estrutura que sustentava suas vidas. Enquanto o sol se punha sobre o Rio de Janeiro, com o Cristo Redentor recortado contra o céu flamejante, Maria e Pedro contemplavam sua filha adormecida, a promessa viva de um futuro que não estava predeterminado por convenções sociais ou expectativas familiares, mas que seria escrito por escolhas livres, amor genuíno e respeito mútuo. O nascimento de Esperança marcava não só a chegada de uma nova geração, mas também o início de uma nova era para Maria e Pedro, uma era de escolhas conscientes, de amor livremente dado e recebido, de uma família construída sobre alicerces de respeito mútuo e verdadeira companhia. O outono carioca despregava sua paleta de vermelhos e ocres sobre Santa Teresa quando Maria tomou uma decisão que surpreenderia a todos. Esperança acabava de completar 2 meses, e a rotina familiar começava a estabelecer-se com certa normalidade, apesar das noites interrompidas e dos ajustes constantes que requeria a presença daquele pequeno ser que havia revolucionado suas vidas. Naquela manhã, enquanto Pedro tomava café antes de partir para as fazendas, Maria colocou diante dele um maço de papéis cuidadosamente escritos. — O que é isso? Perguntou ele, intrigado. — Um projeto, respondeu ela, uma mistura de nervosismo e determinação em sua voz. Estive pensando... A epidemia do ano passado deixou muitas viúvas e órfãos na Rocinha, mulheres sem recursos, crianças sem educação. Quero abrir uma escola, Pedro. Uma escola onde essas crianças possam aprender a ler e escrever, e onde suas mães possam aprender ofícios que lhes permitam se manterem. Pedro estudou os papéis com atenção. Havia cálculos detalhados de custos, plantas para adaptar uma antiga casa abandonada perto da Praça do Largo do Boticário e, inclusive, um currículo para as diferentes idades. Você pensou em tudo, comentou genuinamente impressionado. Há quanto tempo está planejando isso? Desde antes do nascimento de Esperança, confessou Maria. Durante as últimas semanas de gravidez, quando já não podia me mover com facilidade, comecei a ler sobre métodos educativos. Dona Aparecida me ajudou a contatar algumas famílias da Rocinha para entender melhor suas necessidades. Pedro guardou silêncio, processando a informação. Maria conteve a respiração, insegura sobre sua reação. Finalmente, ele levantou o olhar, um sorriso lento expandindo-se em seu rosto. Sabe o que mais me surpreende? Disse. Não que você tenha concebido este projeto, mas que tenha duvidado sequer um instante de meu apoio. Maria, você é a pessoa mais valente e compassiva que conheço. É claro que deve fazer isso. O alívio e a emoção misturaram-se no peito de Maria. Havia temido resistência, preocupações sobre o que dirão, sobre o inapropriado que resultaria para a esposa de um homem de negócios respeitado envolver-se com as classes mais desfavorecidas. Não será fácil, advertiu Pedro, sempre prático. A sociedade carioca não verá com bons olhos que uma dama de sua posição se misture com favelados e trabalhadores pobres. Haverá murmúrios, portas que se fecharão.
Já enfrentamos piores murmúrios, respondeu Maria com um sorriso cúmplice. Além disso, não busco a aprovação dos que medem o valor de uma pessoa por seu sobrenome ou sua conta bancária. A reação das famílias foi exatamente como haviam antecipado. Dona Helena, horrorizada ante a perspectiva de ver sua filha associada com os habitantes da Rocinha, tentou dissuadi-la com todos os argumentos possíveis. O perigo de doenças, a má influência para a esperança, o dano irreparável à sua reputação social. Não entendo em que estava pensando Pedro ao permitir-lhe semelhante loucura, lamentava-se sua mãe durante uma visita tensa. Como marido, tem a obrigação de protegê-la de seus impulsos irracionais. Pedro não me permite fazer coisas, mãe, respondeu Maria com calma. Somos companheiros que tomam decisões juntos, respeitando os interesses e paixões do outro. E esta escola é importante para mim. Antônio, por sua parte, via o projeto com desdém apenas dissimulado. Você sempre foi muito mole, irmão, comentou durante um jantar familiar. Primeiro foi o da epidemia, expondo sua esposa ao contágio. Agora isto. O que vem depois? Converter a casa senhorial em um albergue? Pedro, que havia aprendido a lidar com as críticas de seu irmão com elegância, respondeu simplesmente: há diferentes formas de construir um legado, Antônio. Você se preocupa com as fazendas e os armazéns e faz bem, porque é excelente nisso. Maria e eu queremos que nosso legado inclua também a diferença que possamos fazer nas vidas dos que tiveram menos fortuna. Apesar da resistência familiar, o projeto avançava. A antiga casa foi adquirida e renovada. Contrataram-se professores para as diferentes matérias e estabeleceram-se oficinas onde as mães poderiam aprender costura, artesanato e outros ofícios que lhes permitiriam gerar renda. Na manhã da inauguração, enquanto Maria amamentava a Esperança antes de partir para a Rocinha, experimentou um momento de dúvida. Estava sendo egoísta ao dedicar tempo e energia a este projeto quando tinha uma filha pequena que necessitava dela. Como se lesse seus pensamentos, Pedro sentou-se junto a ela, contemplando com ternura a imagem de sua esposa, alimentando sua filha. Sabe, estive pensando, disse suavemente. O maior presente que podemos dar à Esperança não é nossa presença constante, mas nosso exemplo. Quero que cresça vendo sua mãe como uma mulher que seguiu suas convicções, que utilizou seus privilégios para estender pontes onde outros construíam muros. Maria sentiu que seus olhos umedeciam. Às vezes me pergunto se estou tentando compensar minha própria falta de opções, confessou. Se estou projetando nestas crianças os sonhos que nunca pude perseguir. E se assim fosse? Respondeu Pedro, acariciando suavemente a cabeça de Esperança. Não é essa uma motivação tão válida quanto qualquer outra? Todos levamos feridas do passado, Maria. A diferença está em como escolhemos transformá-las, em ressentimento ou em propósito. A inauguração da Escola Esperança, como decidiram chamá-la, foi um evento discreto, mas emotivo. Não houve representantes oficiais, nem fita para cortar, apenas um grupo de mães com seus filhos, alguns vizinhos curiosos, e Maria e Pedro segurando sua pequena filha, símbolo vivente da esperança que desejavam compartilhar. Dona Aparecida, que havia apoiado o projeto desde o princípio, observava a cena com olhos úmidos de emoção. Se seu Geraldo e Dona Teresa pudessem vê-lo agora, murmurou referindo-se aos pais falecidos de Pedro. Estariam tão orgulhosos da família que construíram. E enquanto Maria percorria as salas recém-pintadas, escutava as histórias daquelas mulheres que depositavam na escola suas esperanças de um futuro melhor para seus filhos, sentia que fechava um círculo. Ela que havia entrado em seu matrimônio sem opções, sem voz, agora utilizava a posição que esse mesmo matrimônio lhe havia outorgado para amplificar as vozes dos que raramente eram escutados. Não era só uma escola o que estavam construindo, compreendeu? Era um novo modelo do que podia significar o privilégio. Não uma muralha para separar-se do sofrimento alheio, mas uma ponte para encurtar distâncias, para criar oportunidades, para devolver algo do que a vida lhes havia dado tão generosamente. E enquanto segurava a esperança em seus braços, observando o sol poente tingir de ouro as ruas de paralelepípedos de Santa Teresa, Maria soube que aquela decisão corajosa havia sido também um ato de amor, para consigo mesma, para com sua filha
e para com a comunidade que agora formava parte de sua vida, de formas que jamais haveria imaginado naquele dia de bodas na Igreja da Candelária. O aniversário se aproximava. 1 ano havia transcorrido desde aquela noite na casa senhorial de Santa Teresa, quando 5 palavras haviam semeado a primeira semente do que cresceria entre eles. Vou com calma, está bem? 1 ano de descobertas mútuas, de medos enfrentados juntos, de um amor que havia florescido, não no terreno idealizado dos romances românticos, mas no solo fértil e às vezes acidentado da vida real. A ideia de renovar seus votos, que Pedro havia proposto após o nascimento de Esperança, tomou forma com naturalidade. Não seria uma cerimônia para impressionar a sociedade carioca, mas uma celebração íntima do que haviam construído contra todos os prognósticos. Quero que seja no pátio, disse Maria uma tarde, enquanto passeavam com Esperança pelo jardim botânico, as enormes vitórias régias flutuando nos lagos e o aroma das plantas tropicais impregnando o ar, sob os jasmins em flor. Apenas nós, Dona Aparecida, e alguns amigos verdadeiros. Pedro assentiu, entrelaçando seus dedos com os dela, enquanto segurava a Esperança com o outro braço. Sem padre, acrescentou. Desta vez, os votos serão nossos, as palavras que nós escolhermos, as promessas que realmente queremos fazer. Durante as semanas prévias, cada um escreveu seus votos em segredo. Maria encontrava momentos entre a atenção à Esperança e suas visitas à escola para plasmar no papel os sentimentos que haviam crescido em seu coração durante aquele ano transformador. Pedro, por sua parte, retomou seu antigo caderno de desenhos, mas desta vez não para capturar o rosto de Beatriz, mas para criar ilustrações que acompanhariam suas palavras. O pátio interno durante a tempestade, Maria atendendo doentes durante a epidemia, suas mãos entrelaçadas sob o pé de café centenário em Minas, e finalmente os 3 juntos, uma família que havia escolhido o selo. O dia assinalado amanheceu claro e luminoso, como se o janeiro carioca quisesse presenteá-los com sua melhor versão. O pátio interno havia sido decorado com elegância simples. Lanternas de ferro forjado pendiam dos ramos dos jasmins. Vasos de gerânios vermelhos e orquídeas brancas bordeavam a fonte central, e um pequeno arco de madeira coberto de flores de jasmim marcava o lugar onde renovariam seu compromisso. Os convidados eram poucos, mas significativos. Dona Aparecida, é claro, que havia sido testemunha e às vezes catalisadora de sua história de amor. Luzia, a mulher mais velha das fazendas que lhes havia falado sobre o amor como um cafezal de raízes profundas. O doutor Teixeira, que os havia acompanhado durante a gravidez e o parto, e algumas das mães e professores da Escola Esperança, pessoas que haviam entrado em suas vidas durante o último ano e haviam deixado uma marca positiva. Notavelmente ausentes estavam Dona Helena e Antônio, que haviam recebido convites, mas haviam declinado assistir, incapazes de compreender ou aceitar a transformação que havia ocorrido na vida de Maria e Pedro. Sua ausência, longe de ensombrecer a celebração, parecia confirmar a autenticidade do que estavam fazendo, rompendo com expectativas impostas para seguir seu próprio caminho. Quando o sol começava a descer, tingindo o pátio de tons dourados e alaranjados, Maria apareceu no umbral que conectava a casa com o jardim. Não usava um vestido de noiva tradicional, mas um simples vestido de seda cor marfim que ressaltava a beleza natural de sua figura, recuperada após o parto. Em seus braços, Esperança, vestida com um diminuto traje combinando, observava o mundo com a curiosidade infinita de seus 3 meses de vida. Pedro a esperava sob o arco de flores, não com o terno formal de seu primeiro casamento, mas com uma camisa branca de linho e um colete bordado que Maria lhe havia presenteado após sua viagem às fazendas. Em seus olhos brilhava uma mistura de admiração e gratidão ao ver aproximar-se as 2 mulheres que haviam mudado seu mundo. Não houve marcha nupcial, apenas o som da água da fonte e os trinados dos pássaros que aninhavam nas árvores do pátio. Maria entregou Esperança à Dona Aparecida e tomou as mãos de Pedro, sentindo a familiar aspereza daquelas palmas que conheciam tanto do trabalho duro quanto das carícias ternas. Há 1 ano, começou Pedro,
sua voz firme, mas carregada de emoção. Você entrou nesta casa como uma estranha. Unia-nos um documento legal, mas separavam-nos medos, expectativas e fantasmas do passado. Prometi ir com calma, não por falta de interesse, mas porque intuía que o que poderíamos construir merecia tempo, paciência e honestidade. Hoje, 1 ano depois, escolho você novamente, Maria. Não por obrigação, não por conveniência, mas porque cada dia ao seu lado me ensinou o que significa amar de verdade. Escolho você com seus medos e suas esperanças, com suas certezas e suas dúvidas, com sua compaixão que transforma o mundo ao seu redor e sua coragem que me inspira a ser um homem melhor. Escolho você como companheira, como amiga, como amante, como a mãe de nossa filha e dos filhos que talvez venham. Escolho você para os dias luminosos e as noites escuras, para os risos compartilhados e as lágrimas que secaremos juntos. Escolho você, Maria, simplesmente porque não posso imaginar minha vida sem você. As lágrimas corriam livremente pelas faces de Maria, enquanto escutava aquelas palavras que reverberavam com verdades compartilhadas, com uma história escrita a 4 mãos. Pedro, começou ela, sua voz trêmula no princípio, ganhando força com cada palavra. Entrei neste matrimônio acreditando que era o fim de meus sonhos, o fechamento de possibilidades. Equivoquei-me completamente. Ao seu lado descobri capacidades que não sabia que tinha, forças que permaneciam adormecidas, sonhos que nem sequer me havia atrevido a nomear. Você me mostrou o que significa ser respeitada, ser vista, ser valorizada não por meu sobrenome ou meu dote, mas por quem realmente sou. Ensinou-me que o amor verdadeiro não é possessão, mas liberdade compartilhada. Hoje escolho você, Pedro, com plena consciência e absoluta liberdade. Escolho suas mãos ásperas que me sustentam com tanta delicadeza, seus olhos que veem além de minhas palavras, seu coração que soube sarar e amar novamente. Escolho você como companheiro nesta aventura que é a vida, como pai de nossa esperança, como o homem junto a quem quero envelhecer. Escolho você para as fazendas e os cafezais, para as tempestades e os amanheceres, para tudo o que venha, seja doce ou amargo. Escolho você, Pedro, porque com você aprendi que o amor não é destino, mas escolha diária, e é uma escolha que quero fazer pelo resto de meus dias. Não houve troca de anéis, pois já os levavam desde seu primeiro casamento. Em seu lugar, Pedro tirou de seu bolso um pequeno broto de ipê cuidadosamente envolvido em um pano úmido. Quero que plantemos isto juntos, disse, no jardim dos fundos onde poderemos vê-lo crescer ao longo dos anos, onde Esperança e seus possíveis irmãos poderão brincar sob sua sombra. Um ipê pode viver centenas de anos, Maria. Será nosso legado, nosso testemunho de que algo belo e duradouro pode nascer, inclusive, nos inícios mais improváveis. A pequena cerimônia culminou com um brinde simples, enquanto o sol se punha atrás das montanhas do rio, banhando o pátio em uma luz dourada que parecia abençoar a união renovada. Esperança, cansada de tanta emoção, cochilava nos braços de Dona Aparecida, alheia à significância do momento, mas parte integral do amor que se celebrava. Mais tarde, quando os convidados haviam partido e a casa ficou em silêncio, salvo pelo murmúrio constante da fonte, Maria e Pedro plantaram juntos o pequeno broto de ipê no jardim dos fundos. Suas mãos uniram-se na terra fértil, um ato simbólico que representava tudo o que haviam construído e tudo o que ainda estava por vir. Sob a luz prateada da lua que se elevava sobre o rio, selaram seu compromisso renovado com um beijo que sabia a promessas cumpridas e a sonhos compartilhados. Já não eram 2 estranhos unidos por circunstâncias alheias, mas 2 almas que haviam escolhido entrelaçar-se, criando no processo algo mais forte e mais belo do que qualquer um dos 2 haveria imaginado naquela primeira noite, quando 5 palavras mudaram o curso de seus destinos. 20 anos depois, o ipê do Jardim dos Fundos havia se convertido em uma árvore robusta, seus ramos estendidos oferecendo sombra generosa durante os verões abrasadores do rio. Sob sua copa dourada, 3 gerações da família Mendes reuniam-se para celebrar o 20º aniversário de Maria e Pedro. Esperança, convertida em uma bela jovem de 19 anos,
ajudava a organizar a mesa longa que se estendia pelo jardim. Seu cabelo negro, herdado de seu pai, contrastava com os olhos claros de Maria, criando uma combinação que capturava olhares onde quer que fosse. Mas o que mais se destacava nela não era sua beleza física, mas a determinação e compaixão que havia aprendido de seus pais. Ao seu lado, seus irmãos menores, os gêmeos Gabriel e Luísa, de 15 anos, dispunham pratos e talheres entre risos e brincadeiras compartilhadas. A família havia se expandido com os anos, não só com filhos biológicos, mas também com crianças acolhidas temporariamente, enquanto suas mães estudavam ou trabalhavam, criando um lar cheio de vitalidade e diferentes vozes. A Escola Esperança, aquele projeto que havia começado como um sonho valente, havia se convertido em uma instituição respeitada, que agora ocupava 3 edifícios na Rocinha. Centenas de crianças e mulheres haviam passado por suas salas ao longo dos anos, muitas encontrando caminhos que seus pais jamais haveriam imaginado possíveis. Maria dividia seu tempo entre a administração da escola e a gestão dos aspectos sociais dos negócios familiares, criando programas de bem-estar para os trabalhadores das fazendas e dos armazéns. Pedro, com o cabelo completamente prateado, mas com a mesma energia e paixão que sempre o havia caracterizado, supervisionava as preparações desde o terraço, onde conversava animadamente com os convidados mais anciãos. Aos seus 67 anos, havia delegado gradualmente a gestão diária dos negócios a mãos capazes, incluída sua filha mais velha, que mostrava um talento natural para o comércio do café, combinando a visão tradicional com inovações modernas. Dona Aparecida, agora uma anciã de 90 anos, mas com a mente ainda ágil e o espírito indomável, presidia a cena de uma confortável poltrona trazida especialmente ao jardim para a ocasião. Suas mãos enrugadas seguravam um álbum de fotografias que documentava 2 décadas de momentos compartilhados. Férias no litoral, a formatura de Esperança, celebrações de colheita, momentos cotidianos convertidos em tesouros pela passagem do tempo. A celebração não era ostentosa, mas sim profundamente significativa. Amigos verdadeiros, antigos alunos da escola agora convertidos em profissionais, trabalhadores das fazendas que haviam estado com a família desde o princípio, todos se mesclavam em uma atmosfera de genuína camaradagem que transcendia as rígidas divisões sociais que haviam prevalecido no Rio de 20 anos atrás. Maria, vestida com simples elegância, movia-se entre os convidados com a graça e segurança de uma mulher que havia encontrado seu lugar no mundo. Os anos haviam adicionado algumas linhas em seu rosto, mas também uma serenidade que só vem de haver vivido plenamente, de haver amado profundamente, de haver enfrentado desafios e celebrado triunfos com igual firmeza. Quando a luz do entardecer começava a dourar a paisagem, Pedro chamou a atenção de todos, fazendo soar suavemente uma taça com uma colherinha. O murmúrio de conversações apagou-se gradualmente e todos os olhos voltaram-se para ele. Há 20 anos, começou sua voz ainda forte apesar da passagem do tempo. Maria e eu renovamos nossos votos sob os jasmins do pátio, escolhendo-nos mutuamente com plena consciência, depois de 1 ano de nos descobrirmos. Nesse dia plantamos este ipê, como símbolo de um amor que esperávamos que crescesse forte e duradouro. Fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Maria entre a multidão. A conexão entre eles era quase palpável, uma corrente invisível de entendimento mútuo e afeto profundo. O tempo passou, mas algumas coisas permanecem imutáveis, continuou. Meu amor por esta mulher extraordinária só cresceu com os anos, aprofundando suas raízes como esta árvore que nos abriga hoje. Juntos criamos não só uma família, mas um legado de amor, serviço e autenticidade, que espero perdure além de nossos dias. Maria aproximou-se dele, tomando seu lugar ao seu lado, suas mãos entrelaçando-se com a familiaridade de 2 décadas de gestos compartilhados. Quando entrei nesta casa pela primeira vez, era pouco mais que uma estranha, disse ela, sua voz clara, levada pela brisa do jardim. Vinha com um baú cheio de medos e um vestido de noiva que pesava tanto quanto as expectativas alheias. Hoje, 20 anos depois, estou em casa. Não só entre estas paredes, mas em minha própria pele,
na família que construímos, na comunidade que ajudamos a fortalecer. Pedro tirou então de seu bolso um pequeno objeto que brilhava sob a luz dourada do entardecer. Uma chave antiga, ornamentada, claramente simbólica, mais que funcional. Esta é a chave do escritório onde dormi durante os primeiros meses de nosso matrimônio, explicou. Guardei-a todos estes anos como recordação dos muros que alguma vez existiram entre nós e que derrubamos paciente e valorosamente. Tomando a mão de Maria, colocou a chave em sua palma e fechou seus dedos ao redor dela. Hoje a enterraremos junto ao IP, continuou. Um símbolo de que as barreiras que uma vez nos separaram não só caíram, mas se converteram em parte do solo fértil, onde nosso amor floresceu. Juntos, seguidos por seus filhos e os convidados que desejaram acompanhá-los, aproximaram-se do IP. Pedro havia preparado um pequeno buraco perto das raízes. Maria ajoelhou-se, sem importar-se que seu elegante vestido tocasse a terra, e depositou a chave no fundo. Por 20 anos de verdades compartilhadas, disse, sua voz ligeiramente trêmula pela emoção. E por todos os que estão por vir, completou Pedro, ajoelhando-se ao seu lado. Juntos cobriram a chave com terra, suas mãos encontrando-se no processo, como tantas vezes o haviam feito ao longo dos anos. Esperança foi a primeira a unir-se, seguida pelos gêmeos. E logo todos os presentes haviam adicionado um punhado de terra, convertendo aquele simples gesto em um ritual comunitário, uma celebração de conexões que iam além do sangue e do matrimônio. Quando o sol finalmente se ocultou atrás das montanhas, o jardim iluminou-se com lanternas e luzes dispostas entre os ramos das árvores. A música começou a soar. Primeiro um violino solitário, depois um violão de bossa nova, criando uma trilha sonora perfeita para a noite carioca. Em um momento da celebração, enquanto os casais dançavam sob as estrelas e os risos mesclavam-se com o som das taças entrechocando, Maria encontrou Pedro observando a cena de um canto tranquilo do jardim. "Em que você pensa?" perguntou, apoiando sua cabeça em seu ombro com a naturalidade que só dá a intimidade de anos compartilhados. Pedro a envolveu com seu braço, aproximando-a de seu lado. "Naquela primeira noite", respondeu com um sorriso nostálgico, "em como você tremia de medo quando lhe disse que iria com calma. Em quanto caminho percorremos desde então?" Maria observou o jardim cheio de vida, de amizades verdadeiras, de amor autêntico manifestado em múltiplas formas. "Sabe o que mais me surpreendeu com o passar dos anos?" refletiu. "Que o amor verdadeiro não é como nos contaram. Não é um estado de perfeição inamovível, mas um caminho que se percorre dia a dia, escolha a escolha. Às vezes fácil e luminoso, às vezes escarpado e desafiante, mas sempre, sempre, em liberdade e consciência." Pedro beijou sua testa, um gesto que havia repetido milhares de vezes e que nunca perdia seu significado. "5 palavras, Maria", murmurou contra sua pele. 5 palavras mudaram nosso destino. Não foram as palavras, corrigiu ela suavemente. Foi o que havia por trás delas. Respeito, paciência, a disposição de nos conhecermos de verdade. Foi o início de algo que construímos juntos, tijolo por tijolo, verdade por verdade. E enquanto a noite avançava, abraçados sob o ipê que haviam plantado 20 anos atrás, Maria e Pedro contemplavam o fruto daquelas 5 palavras iniciais. Uma família unida não por obrigação, mas por escolha. Um legado de amor autêntico que havia transformado não só suas vidas, mas as de todos ao seu redor. Uma recordação vivente de que inclusive os começos mais improváveis podem, com tempo e cuidado, transformar-se nos amores mais duradouros e verdadeiros.